Olá, tudo bem? Chegou aquela hora gostosa da gente falar de saúde. Tem cuidado da sua? É bom a gente sempre aprender mais para cuidar da gente, de quem a gente gosta, né? Olha, o bate-papo de hoje está especial porque a gente vai falar de uma doença degenerativa que atinge mais de 200 mil brasileiros. É o Parkinson, conhecido por aqueles tremores das mãos e dos braços, mas vai muito além disso. E olha só, o nosso convidado de hoje está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutor Felipe? Seja bem-vindo. Oi, Andréia, tudo bem? É um prazer estar com você hoje, viu? Eu que agradeço, doutor. Eu falei dos tremores, mas afinal, o que é o Parkinson? Vamos lá. O Parkinson é uma doença, como você falou, bastante frequente e que a gente tem visto que nos próximos anos um aumento da incidência dessa doença, ou seja, muito mais pessoas vão ter o diagnóstico de Parkinson. Basicamente, é uma doença em que um grupo de neurônios especiais que a gente tem no cérebro faz uma substância, que é a dopamina, que facilita o nosso movimento. Por alguma razão que nós ainda não conhecemos muito bem, alguns pacientes, esse grupo de neurônios vai morrendo, por isso dessa palavra meio feia, degenerativa. E à medida que esses neurônios vão morrendo, André, o paciente vai tendo muita dificuldade em fazer os movimentos. Então, o tremor é uma coisa que chama a atenção da população e a população liga diretamente ao Parkinson, mas não é o sintoma mais limitante da doença. O que Porque às vezes mais a pessoa tem o Parkinson, mas não tem o tremor, né? Exatamente, exatamente. O que mais limita no Parkinson seria a lentidão e a rigidez para fazer as coisas, que teria uma característica progressiva. Os músculos, por exemplo, a mão, a gente já não consegue pegar os objetos, né? Até fica um pouco mais lento, o andar, o caminhar também comprometido, né, doutor? Exatamente, é como se faltasse gasolina no motor. Então, a pessoa é globalmente lenta, até o olhar, o número de piscadas, a deglutição, o caminhar, tudo vai ficando mais lento. Agora, o senhor falou de incidência, acomete mais mulheres ou homens e a partir de que idade? É uma doença mais comum em homens, viu, André? Existe uma relação entre o estrógeno ser um pouco protetor. A forma clássica da doença, aquela forma chamada idiopática, acontece em torno dos 60 a 65 anos. Mas existem, e a gente hoje, nos últimos 10, 15 anos, tem visto com mais atenção, a forma que nós conhecemos como genética, que aí acontece em pacientes jovens. Então, apesar de comumente a gente ver pacientes mais velhos, existem pacientes aí em torno dos 30, 40 anos que abrem um quadro de doença de Parkinson. Nossa, não é frequente, mas existe. Agora, o senhor falou de alguns sinais de alerta, né, que já pode ter aí seu sinal do Parkinson, como o olhar mais lento, também alguns movimentos comprometidos. Quais são os outros sinais, doutor, que a gente já pode associar a essa doença? Insônia é uma Isso. delas? Vamos lá, boa pergunta. Essa doença tem duas fases. Uma fase que é quando o médico já começa a tratar, que nós chamamos de fase de sintomas motores. Sintomas motores têm a ver com o movimento, então, rigidez, dificuldade para caminhar, caminha com passos curtinhos, vai se virar, por exemplo, tem dificuldade, ou às vezes tem tropeços e quedas. E tem uma fase que a gente chama de fase não motora, que para nós ainda é um desafio, que é aquela fase em que a doença já está estabelecida, mas ainda o paciente não tem sintomas motores. E o que é clássico da fase não motora é, por exemplo, o que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM, que é o paciente se agitar muito à noite, se bater, ter sonhos muito vívidos, É aquela pesadelos, noite etc. agitada, né, gente? Não conseguir Exato. dormir, né? Às vezes acha que é irritabilidade, não é, já é um sinal do Parkinson, né? Pode ser em algum um grupo especial de pacientes, né? E outros, como, por exemplo, uma certa tristeza, desânimo, o intestino não funcionar muito bem, ainda é um diagnóstico clínico, isso é importante da gente falar. E a gente só dá esse diagnóstico, André, quando o paciente tem uma soma de coisas. Então, esses sintomas não motores, mais o início de algum sintoma motor. Tá? Então, ainda essencialmente é um diagnóstico clínico que deve ser dado de forma ideal por um neurologista e de preferência que seja especialista em estudo do movimento. Então, a pessoa tem que passar, né? O paciente tem que passar e ir por um exame para fazer uma avaliação, porque alguns até sintomas que o doutor falou se parecem com outras doenças também, né? Então, é possível que ele Exato. faça um exame, né? Existem exames aí que já vão detectar com mais precisão, doutor?
Os exames que a gente acaba pedindo para os pacientes servem mais para tirar outras coisas que podem parecer o Parkinson. O exame definidor é o exame clínico. A história clínica e o exame clínico do paciente fecham esse diagnóstico. Eventualmente, o paciente é solicitado a fazer, por exemplo, uma ressonância do cérebro, mas é mais para a gente afastar alguma outra coisa que possa estar confundindo. Agora, cura não tem, mas tratamento existe. Muito bem comentado. Eu acho que esse é o ponto principal da nossa conversa. Essa doença é um exemplo de uma doença, hoje em dia, muito bem tratada na maior parte dos pacientes. Por quê? Aquela substância que eu falei que o cérebro deixa de repor, a gente consegue repor A com dopamina? medicamento. A dopamina, exatamente. A gente consegue repor com fármacos. E, além disso, é uma doença que a gente divide o tratamento entre o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Então, os pacientes hoje, se bem vistos, tomando certinho o remédio e se mantendo ativos, fazendo fisioterapia, etc., a doença vai dar poucas chateações para ele. Tá? Ele vai conseguir ter uma qualidade de vida muito boa. É um Consegue exemplo de doença controlar os crônica. sintomas, né, doutor? Consegue até controlar, né? Sim, por um bom tempo, na maior parte dos pacientes consegue. Como qualquer doença, tem gravidades. A gente pode ter até um resfriado que é mais grave, claro, né? Sim. Então, o Parkinson também tem formas mais graves, mas não é de se esperar que seja assim com todo mundo. Um doente bem tratado hoje, que siga certinho a medicação e que faça uma reabilitação com fisioterapia, com atividade física, fica bem, viu, André? Fica bem, sim. Isso é uma boa notícia, doutor, porque às vezes a gente vê os pacientes, acha que não tem solução, até o paciente que está passando, enfrentando por esse problema, acha que não é um problema que tem tratamento, então é importante que você aí de casa saiba. E é importante procurar um diagnóstico muito rápido, né? Assim que desconfiar dessa doença, né, doutor? O diagnóstico precoce, no caso do Parkinson, ajuda no tratamento com resultados positivos? Com certeza. Por quê? Se a gente não cura, a exemplo de várias doenças, tem doenças que são do dia a dia que também não se curam. Por exemplo, hipertensão, muitos casos de diabetes, são doenças que o paciente vai tomar um remédio para controlar. O Parkinson vai ser um exemplo desse. Quanto antes você descobrir a doença e começar a tratar, menos problemas você vai ter relacionado à doença. Quanto mais tempo o doente leva para tratar, ele vem no consultório, às vezes, não conseguindo mais andar, super travado. Então, ele perdeu muito tempo da vida limitado. E aí, quando você começa a tratar, essas limitações conseguem ser muito bem resolvidas na maior parte das vezes. Agora, doutor, a qualidade de vida, por exemplo, a gente leva uma vida muito corrida, né? Parou um pouquinho por conta da pandemia, da quarentena, impôs um freio para a gente, mas antes a gente vivia assim uma vida estressante, corrida. Isso pode gerar um certo impacto para o desenvolvimento do Parkinson ou não tem nada a ver? A vida corrida em si não tem muito a ver. O que a gente tem com relação à vida moderna, que é mais estabelecido, é a exposição a alguns venenos, agrotóxicos e produtos químicos. Aí tem uma relação, sim. Alimentação não saudável, né? Isso, na literatura tem isso estabelecido. O que é importante, que eu acho comentar, é o seguinte, como essa doença é muito frequente. Esses doentes hoje tratados, André, vão conviver com a gente por muitos e muitos anos. Essa doença não tem letalidade, as pessoas não É vão isso que eu ia morrer. perguntar, as pessoas morrem de Parkinson, né? Eu ainda... Não, as pessoas vão morrer de outras condições, vão viver muitos anos com a doença. Claro que um paciente jovem que começou a doença com 30 anos, quando ele tiver 90, ele vai ter limitações maiores por conta dessa doença, mas não é diretamente relacionado à morte. O que é importante para nós, mesmo quem não tem a doença, é aprender a conviver com ela. Nós vamos vê-la cada vez mais. Vão ter casos na nossa família, parentes, amigos, porque a incidência está aumentando e como é uma doença que hoje é bem tratada, o paciente vai passar um bom tempo da vida dele tratando e com a doença. Então, muitos pacientes se sentem estigmatizados, envergonhados. Vítimas até de preconceitos, né, doutor, às vezes. Certamente. Deixam até de fazer coisas que para nós seria natural, sair de casa, ir a um restaurante, dar uma volta, quando possível, né? Nós estamos enfrentando muitos frentes. E mas isso acaba aí pode se isolando, né, doutor? Socialmente falando, né? Acaba não querendo ter esse convívio, né? Mas acaba até mexendo realmente com o psicológico mesmo desse paciente, né?
Porque o Com envelhecimento certeza. saudável, com certeza, é muito importante, mas tem algumas doenças que acometem essa fase da vida e nem sempre é fácil de lidar. O Parkinson é uma delas, né? Com certeza, você bem lembrou a parte psicológica, a gente tem visto isso no mundo inteiro com a pandemia. A gente acabou de ter o nosso Congresso Mundial de Parkinson, que esse ano, pela primeira vez, foi todo digital, como está sendo a nossa Online, conversa né? É. online. A pandemia E, nos trouxe a tecnologia, impôs, né, doutor? Esse distanciamento verdade, social, né? Nesse com certeza. congresso, foi discutido bastante, né, o Parkinson. O que que a gente sabe de avanço aí no tratamento, doutor? Que já nos traz mais esperança ainda. Muito bem. Um dos pontos que foi muito discutido foi exatamente o que você falou, que a pandemia trouxe um impacto muito negativo para esses pacientes. Por quê? Primeiro, eles ficaram mais ansiosos, mais preocupados, e um paciente, quando tem Parkinson, mesmo que ele esteja bem, André, se ele ficar muito ansioso, angustiado, agitado, ele piora os sintomas naquele momento, tá? Ah, então as E emoções além, interferem mesmo. totalmente, há uma interferência direta nas emoções na doença. E, além disso, a própria limitação que impôs a quarentena, os pacientes saíram menos de casa, às vezes foram menos ao seu médico assistente e, consequentemente, pioraram um pouco, Uhum. infelizmente. E é importante também falar para não abandonar o tratamento, mesmo nessa época, né? Tem muita gente ainda evitando de procurar o médico por medo de se contaminar, né? De pegar aí a Covid-19, mas é bom não abandonar o tratamento, sempre estar em contato com o médico, né, doutor? Muito bem lembrado. Isso é um alerta que eu preciso fazer, aproveitando a oportunidade para os pacientes. Não abandonem e jamais suspendam a terapia. Existem complicações extremamente graves relacionadas à suspensão da terapia dopaminérgica, da levodopa. Tá? Então, pacientes que estejam assim, angustiados, tentem entrar em contato com seus médicos ou os ambulatórios universitários que acompanham vocês. Não parem o tratamento. A interrupção abrupta do tratamento é muito grave. Você perguntou sobre novidades. A gente sempre Isso. tem alguma novidade no tratamento, André. A gente hoje tem novas drogas em estudo, novos fármacos estudando algumas complicações que ainda hoje são mais difíceis de tratar. A gente já tem para algum grupo especial de pacientes a opção cirúrgica, né? Existe um grupo de pacientes que pode se É isso que eu ia beneficiar com a perguntar para o cirurgia. senhor, se tem essa possibilidade de fazer cirurgia, né? Existe. É uma técnica que já tem aí uns 30 anos no mundo, então uma parcela, não todos, um grupo aí que a gente calcula entre 10 e 20% dos pacientes com Parkinson, especialmente se forem jovens, podem se beneficiar com a terapia cirúrgica, que popularmente eles falam marca-passo cerebral, etc. É uma estimulação cerebral. Mas é para casos mais graves, doutor, essa cirurgia ou não? Depende mesmo. Boa pergunta. Seriam para os casos que começam a ter complicações. Então, imagine um paciente muito jovem que ele está tendo complicações e eu não estou conseguindo muito bem segurar essas complicações com os remédios e com a fisioterapia. Aí uma alternativa é a cirurgia para esses pacientes. Hoje, com acesso bom aos remédios, a gente tem o principal fármaco para ele é disponível em todo o nosso estado pela rede pública. Se alguma cidade não está disponibilizando, o paciente deve procurar a Secretaria de Saúde, porque é um direito do paciente. E outros também são dados, seja via alto custo, ou mesmo os pacientes que preferirem, tem nas farmácias. Então, o nosso arsenal é bom hoje. Olha A que gente ótimo. consegue, com um paciente que tenha um bom acesso e seja bem informado, ter um controle bacana. Doutor, o senhor que participa de vários congressos, participou desse congresso internacional recentemente, como é que está o Brasil nesse cenário mundial a respeito do Parkinson? Perfeito. O Brasil, a gente é um país muito grande, muito diferente, cuja distribuição da assistência à saúde também é muito heterogênea, não é muito homogênea, né? Então, quem está em grandes centros tem um acesso muito melhor. Mas ainda, André, a gente vê situações muito críticas em regiões mais afastadas. Pacientes que, por exemplo, não têm acesso nem à terapia básica. Nossa. Isso é muito triste, tá? Isso já é uma Como eu falei preocupação para que a gente você, tem que ter, né, doutor? Os nossos com governantes, certeza, né? com Democratizar a certeza. saúde de fato, né? É uma doença que é tratável, que pode possibilitar o paciente manter a sua qualidade de vida, então é muito importante dar uma atenção grande a ela. Ela vai se tornar cada vez mais frequente, como eu te falei. A incidência só está aumentando.
Agora, doutor, o senhor falou dos tratamentos, por exemplo, a fisioterapia é um dos tratamentos, né? Os fármacos, os remédios. Atividade física é importante? É fundamental a atividade física, é tão importante quanto fono, quanto físio e quanto os remédios. O paciente que está ativo, a doença caminha de uma forma menos dura. Ele consegue driblar situações limitantes da doença. Olha, é importante a gente debater esse assunto porque o conhecimento também ajuda muito a gente cuidar da nossa saúde e de quem a gente gosta. Doutor, o senhor estava falando, né, que existem associações sobre o Parkinson aqui na nossa região? Exato. Aqui na nossa cidade, a gente tem a sede da Associação Campinas Parkinson, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, que congrega os portadores e tem o objetivo de trocar experiências, trocar informações e, especialmente, promover momentos de tirar dúvida, de encontros, de atualização com os pacientes. É nessas horas, quando a gente tem a oportunidade de ir, é que a gente vê quanto que esses pacientes, às vezes, se sentem limitados ou se sentem angustiados, e o fato de trocar a experiência, de ver que a coisa não é assim tão grande quanto parece, alivia muito e, consequentemente, tem um impacto direto na doença. Como eu citei antes, a ansiedade, o medo, a angústia pioram os sintomas da doença, e o contrário também melhora. O paciente está bem, está tranquilo, tem que está calmo. trocar aquela chavinha, né? Pensar de uma forma mais positiva. Exatamente, exatamente. Quando a gente faz o diagnóstico, atualmente, André, a gente, tanto no consultório quanto lá no nosso ambulatório na Unicamp, a gente tende a orientar o paciente ou o residente que está com ele, de dizer o seguinte: parte da consulta é para fazer o diagnóstico, parte para conversar com o paciente a respeito do diagnóstico, tirar as dúvidas dele, tirar um peso das costas dele. Eles têm uma ideia muito ruim dessa doença e não corresponde ao que a gente tem visto na realidade. Antigamente a hoje. gente falava até em mal, né? Já mudou tanto, já avançou tanto que a gente não fala mais assim, né? Porque tudo é possível, né, doutor? Esse tratamento é mais real do que esperançoso. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, foi muito proveitosa. E eu vou te fazer mais um outro convite, pode ser? Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade, para mim foi um grande prazer. À disposição de vocês, parabéns pelo papel que vocês estão fazendo. Olha, o meu convite é para o senhor voltar mais vezes, topa? Muito obrigado, com todo prazer. Muito obrigada, doutor, e obrigada a você também que esteve até aqui. Faça como eu falo sempre, cuide-se, fique bem. Até nosso próximo encontro. Tchau!